Oi, vlog! No vídeo de hoje eu vou mostrar como foi a minha semana de treinos rumo à meia maratona de Porto Alegre, que eu vou fazer dia 28 de abril. Toda a parte de musculação, de corrida da semana. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Principalmente você que está aí se preparando para uma meia maratona ou pensa em futuramente estar fazendo uma meia maratona. Então bora comigo! E eu já quero aproveitar e agradecer os 18 mil inscritos aqui no canal. Para mim é uma felicidade imensa receber cada um de vocês aqui que se interessam pelo conteúdo. Confesso que é um desafio fazer vídeos aqui para o YouTube, que me tira totalmente da minha zona de conforto, mas eu fico feliz pelo carinho que eu tenho recebido, pelas mensagens que eu tenho recebido, os feedbacks positivos de vocês. Então já aproveitando, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Bom dia, mais uma semana se iniciando por aqui. Ontem, para quem acompanhou o último vídeo, eu fiz 16 km, foi o meu maior longão já desde um tempão. E agora, segunda-feira, a gente começa a semana fazendo o quê? Treino de pernas, treino de quadríceps. Eu estou aqui pronta para ir. Eu gosto de fazer com um lookinho mais leve, sem muita compressão, mas sem transparência. Esse daqui é da Move Fitness, que eu acho que chama a loja. E o vídeo de hoje é focando em todo o meu fortalecimento que eu fiz durante a semana, com os treinos de musculação, os treinos de corrida. E já aproveitando, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui pra mim qual a sua próxima meta de corrida. Lembrando que todo o fortalecimento dessa semana, das próximas semanas, estão voltados pro treino da meia maratona que eu vou fazer agora, dia 28 de abril, em Porto Alegre. Então, assim, principalmente os treinos de corrida, são treinos voltados para que eu consigo fazer esses 21 quilômetros. Em qual tempo, quanto tempo, aí já é outros 500, mas a minha intenção é que eu consiga fazer esses 21 quilômetros e que eu não tenha tanta perda de massa magra, que é uma coisa que, infelizmente, que acontece muito fácil comigo quando eu começo a treinar para grandes distâncias. Então, todo o treino, tanto de musculação quanto de corrida, vai ser voltado para isso. E é isso, então bora lá comigo. Bom dia, terça-feira, dia de treino intervalado. Só que o treino intervalado hoje se chama treino escadinha. E é um treino que a gente faz para melhorar a resistência, para melhorar a velocidade. Eu, inclusive, já estou um pouco atrasada, são 7h36, mas para eu chegar na pista eu tenho que subir esse morro. Aí já é até um aquecimento, né? Eu peguei o óculos do Thiago para ir hoje. Ele é bem parecido com o modelo que eu usei no último treino de 16 km, só que esse daqui é da cor azul. Para quem gosta, né, tanto para homem quanto para mulher. Hoje, além do treino de corrida, eu também tenho treino de musculação e hoje também eu tenho consulta com a nutróloga. Provavelmente eu vou fazer a bioimpedância, que é aquele exame para medir composição corporal, gordura, enfim. Então bora treinar. Esse daqui é o treino de hoje, para vocês verem como tá na minha planilha. E agora eu tô fazendo 10 minutos de aquecimento, um ritmo bem leve, para esquentar o corpo. Muita gente tem dúvida de como fazer aquecimento
Eu faço aquecimento correndo, no ritmo mais leve, mais confortável, durante 2 km, 10 minutos, enfim. Você pode fazer aquecimento ou correndo, ou fazendo educativos de corrida, ou fazendo até mesmo uma caminhada pode ser considerado um aquecimento, desde que fazendo de uma forma um pouco mais rápida. 10 minutos de aquecimento, agora vão ser 16 minutos intervalados. Então vou fazer 1 minuto no ritmo forte, 1 minuto no ritmo mais leve, 2 minutos no forte, um mais leve, 3 minutos no forte, 1 minuto mais leve, 4 minutos mais forte, 1 minuto mais leve, aí eu faço 1 minuto mais leve e 1 minuto mais forte. Então bora lá. E aí eu correndo na pista, encontro o moço indo trabalhar. A marmitinha. E aí encontro com ele aqui para ir trabalhar, a marmitinha. Mostra a marmitinha que eu fiz. Eu que fiz, tá, gente? Mas é eu que como, viu, gente? É eu que como. Beijo. Tchau. Beijo. Segundo intervalo. Quarto intervalo. Quinto e último intervalo. Agora é só desaquecer. 10 minutinhos. Treino finalizado. É um treino curto, mas é um treino puxado. E ajuda bastante na resistência. Essas foram as parciais do treino de hoje. Daqui a pouco, treino de musculação. E é isso. Eu ia para a academia agora às 10 horas. Acabou que eu tive uma reunião com o cliente, não pude ir. E aí eu acabei desmarcando meu personal. Vou aproveitar que eu já tô aqui e dar uma limpada na casa. Já coloquei as coisas tudo para cima antes da reunião. E agora eu vou usar meu robô aspirador, que tá ali no cantinho, ó. Vou usar meu robô aspirador para aspirar a casa. O bom dessa casa aqui, como não tem escada, não tem 2 andares igual a outra, eu consigo limpar a casa toda rapidinho. Porque antes eu limpava, tipo, só a parte de baixo. Aí até ir pra cima, levar o aspirador, me dava preguiça. Então hoje eu consigo aspirar tudo num dia só e tá ótimo. Aí eu deixo o robô funcionando ali e fico só observando se ele não tá entrando em lugares que não deveria. Ó, esse aqui é o robô aspirador da Xiaomi. Eu ativo ele pelo aplicativo e ele fica ali na base. Ele já tá carregado, é só colocar ele pra rodar que ele vai funcionar em tudo. Voltando na minha consulta com a minha nutróloga, a doutora Bruna, que também é a minha endocrinologista, e eu faço acompanhamento com ela já tem alguns anos, desde que eu mudei aqui para Paraisópolis. Gosto bastante dos métodos que ela utiliza. Estou bem feliz com o resultado da minha última bioimpedância. Confesso que alguns meses eu estava me sentindo um pouco frustrada, porque eu não estava conseguindo baixar meu percentual de gordura, baixar meu peso. Por mais que eu estivesse fazendo atividade física, por mais que eu estivesse fazendo uma alimentação certinha, eu estava com os hormônios muito desregulados. Fiz um tratamento com algumas vitaminas para tentar regular aí, só que de uns meses para cá, principalmente do ano passado, minhas vitaminas acabaram, eu acabei não comprando mais, então fiquei um tempo aí sem tomar essas vitaminas e focando ali na alimentação, na atividade física, tentando melhorar a questão do sono. De certa forma, demorou um pouco, né, para voltar a regularizar aí essa parte hormonal minha, mas eu acho que agora, vendo os resultados da última bioimpedância, que meu peso está voltando a baixar novamente, meu percentual de gordura está melhorando, fazendo a alimentação certinha, atividade física, descansando certinho. Então, eu falo, né, que tem gente que acha que é só diminuir suas calorias que você consegue emagrecer. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Eu tava com um percentual um pouco alto e mesmo fazendo atividade física e alimentação, não estava diminuindo meu peso. Então eu tive que esperar um tempo aí até meu corpo voltar a regularizar toda a minha parte hormonal que estava um pouco bagunçada. E agora que ela tá voltando tudo ao normal, eu tô conseguindo ter bons resultados. Então, meninas e mulheres que às vezes têm problema em relação à perda de peso, não desanima.
Eu estava falando com o Thiago que muitas vezes a mulher acaba desanimando no meio do caminho por conta disso, né? Que, eu tô fazendo de tudo, mas não tô conseguindo emagrecer. Eu acredito em você. Não acredito que você esteja sabotando a sua dieta, não. Mas nem tudo se resume a cortar calorias. Às vezes a parte hormonal é muito importante aí pra gente conseguir reequilibrar esse organismo. Mas enfim, esse é o resultado aqui da bioimpedância, meu percentual de gordura do último que eu fiz, que foi no mês 7, de 24, baixou para 19,8. Dá para melhorar mais ainda, mas tudo com calma, tudo com tranquilidade. Eu tô tentando fazer assim o máximo possível, sem ficar muito ansiosa, tentando levar de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila, e tem dado certo, né? A ansiedade conta bastante nessa questão. Ela me passou já alguns manipulados para poder fazer, porque como eu vou estar fazendo a meia maratona, até os meus exames ficarem prontos, pode demorar um pouco. Então, alguns manipulados ela já me passou que seriam ideais. Eu comentei com ela que eu estava fazendo uma alimentação sem carne em alguns dias da semana, então ela falou da necessidade de aumentar a betaína, que é um aminoácido encontrado na carne. E geralmente quem faz uma refeição vegetariana ou vegana tem deficiência de betaína, e para quem pratica atividade física é essencial estar aí com os hormônios não, né? A parte de aminoácidos, no caso a betaína, regular. Então ela pediu alguns exames aqui, vários exames, já pediu para fazer alguns manipulados para ir poder tomando. Meu peso também deu uma diminuída, eu falei com vocês que eu estava com dificuldade de diminuir o peso, então mas o meu peso deu uma diminuída. Estou bastante feliz com os resultados. Agora é fazer todos os exames, são exames bem chatos. Não sei se eu vou conseguir fazer antes da meia maratona, já até por isso que eu avisei para ela para estar me passando os manipulados, porque a minha intenção de voltar lá é que, como esse semestre eu vou treinar para 3 meias maratonas, eu quero tentar treinar de forma que eu não perca tanta massa muscular, porque eu sei que é muito desgastante para o meu corpo essa questão de estar fazendo treinos muito intensos, treinos longos, e eu perco muita massa muscular com facilidade, e quando você perde a massa muscular, acaba que você ganha mais gordura. Então eu falei com ela que eu queria tentar fazer 3 meias maratonas agora no primeiro semestre, de forma que eu não ficasse tão desgastada, de forma que eu não perdesse tanta massa muscular e eu conseguisse render em todas as corridas sem poder me quebrar. Inclusive, ela me passou dicas de suplementação durante os meus treinos, o que seria melhor, a forma que eu deveria estar tomando gel de carboidrato para acrescentar palatinose de pré-treino, quando for treinos mais longos, palatinose ou a beterraba em pó, que eu já utilizo, para conseguir performar melhor, fazer melhor os treinos. E aí eu vou estar mostrando para vocês como vai ser essa nova parte de suplementação. E é isso, gente. Tô feliz, tô tranquila. Agora bora comer um sanduíche para comemorar. Mentira, não vou comer não. Você emagrece, perde peso, aí como um sanduíche para comemorar, mas não é isso não. Inclusive, eu comentei com ela que essa questão do leite, que eu estava sentindo mais efeitos do leite, porque é o seguinte, eu tenho sensibilidade ao glúten e à proteína do leite. Só que eu comentei com ela que tem certos alimentos com leite, que assim que eu como eu já sinto um buchinho crescendo aqui na minha barriga, sabe? Já estufa, e aí pode me dar gás, tá? Assim, às vezes não é a intolerância à proteína do leite, e sim a lactose. E aí ela me passou uma enzima digestiva para consumir, sempre que eu for consumir produtos com proteína do leite e com glúten, que é uma enzima que eu como tipo antes para esses efeitos não ficarem tão fortes para mim. E aí eu vou comprar, é um produto, inclusive, parece que ele é vendido lá fora, então tem que comprar, ver se acha no Mercado Livre ou na Amazon para comprar. E aí quando chegar eu mostro para vocês também. Ai, gente, mas é isso. E chegou um quadro aqui em casa, acabou de chegar um quadro aqui em casa, eu queria mostrar para vocês que eu tô tão feliz. E eu tô doida pra colocar os quadros dessa casa. Que eu acho quadro a coisa mais linda do mundo numa casa. Acho que fica super bonito. Vou mostrar pra vocês o quadro que chegou. Olha esse quadro. Ele vai ficar exatamente aqui do lado desse lustre. Aquele quadro ele não vai ficar ali. Mas esse quadro vai ficar exatamente aqui do lado desse lustre. E ele é desse tamanho. Ele é da Galeria 9. Ele não tem vidro. Eu escolhi sem vidro. Eu acho que foi perfeito eu escolher sem vidro, que não fica dando reflexo. Mas vai ficar aqui, eu acho que vai ficar muito bonito, gente. Ai, tô adorando. Aí eu vou pôr outros 2 quadros aqui
Não sei se eu vou colocar nessa parede aqui ou me colocar em tudo. E nessa parede aqui também vai ter quadros, só que eu tô ainda decidindo quais quadros eu vou colocar aqui. Eu juro pra vocês, as coisas estão cada vez mais caras, né? Comprei melão, mamão, batata doce, banana, bombril, pacote de saquinhas, né, de lixo, macarrão sem glúten, ovos e comprou uma bandeja de frango mais ketchup e maionese que tava faltando aqui em casa. Gente, essa compra aqui, só isso, essa compra deu R$235. E só não tá o frango aqui porque o cara esqueceu, vai trazer aqui pra mim. Mas as coisas estão cada vez mais caras, né? É incrível. Bom dia! Essa semana tá meio que bagunçado a minha rotina de relação aos exercícios. Por exemplo, ontem eu tinha que correr e fazer um treino de academia de superiores. Porém, eu descobri que eu tinha uma reunião às 10 da manhã, que era bem o horário que eu ia fazer meu personal. E eu acabei desmarcando meu personal. À tarde eu não conseguia ir porque eu tinha médico. E aí acabou só fazendo o treino de corrida. Essa semana eu tenho uma viagem no sábado para Fortaleza. A gente está indo correr o circuito das estações lá. Consequentemente, eu não consigo fazer 19 quilômetros de longão. Primeiro que eu vou correr um percurso dos 5 quilômetros. E os 19 quilômetros não vai dar para fazer lá. Não vai dar pra fazer no sábado e nem no dia do domingo porque eu vou estar trabalhando. Então hoje eu estou indo fazer um treino intervalado na pista. Inclusive estou indo fazer num lugar diferente, que é uma pista mesmo de corrida. Então essa semana, de certa forma, eu vou treinar corrida terça, quarta e quinta. Não são treinos leves, são treinos bem puxados. E domingo, e aí eu vou descansar da corrida sábado. Domingo vai ser 5 km, esses 5 km mais leve. Porque eu estou pretendendo correr com alguém lá de Recife, do circuito das estações, para tentar ir com essa pessoa. E é isso. Toda vez que eu apareço com esses looks mais coloridinhos, que não são da Alten, né? Que a Alten tem parceria, essa marca aqui eu não tenho. Aí me pergunto, qual que é a marca? Essa aqui é Bali Fitness. A Bali, ela não tem roupa de compressão. Eu gosto de usar, mas ela não é de compressão, tá? Então o short fica um pouquinho frouxando, as costas ficam um pouquinho mais largas, não é aquela coisa que sustenta bastante. Mas isso é uma dica, porque eu comprei essas peças que estavam mais em conta e eu gostei da cor. Essa é a pista do treino de hoje. Vou dar os tiros aqui e vai ser da seguinte forma: 10 minutos de aquecimento novamente. Aí eu vou fazer 500 metros correndo um ritmo forte, 200 metros correndo um ritmo leve, 400 metros forte, 100 metros no ritmo leve, 300 com intervalo de 100 metros, 200 forte com intervalo de 100 metros e 100 metros forte com intervalo de 100 metros. Depois que eu fizer todo esse ciclo, aí eu volto novamente. Só que aí eu, ao invés de eu começar do 500, eu vou começar 100, 200, 300, 400, 500 e aí eu termino o treino. Último tiro. Graças a Deus. Caramba, que cansaço. Puta. No último tiro ainda quebrei. Não consegui manter o ritmo. Mas é isso. Pode ser que eu ainda esteja muito cansado do treino de ontem. Treino de corrida finalizado. Essas foram as parciais do treino de hoje.
agora já tenho que voltar pra casa, não consigo nem filmar. Eu tenho que voltar pra casa porque o pessoal tá me esperando lá, que eles vão instalar hoje umas câmeras lá na nova casa. E como esse seria o meu único treino da semana para fazer superiores, eu aproveitei e fiz um tudão de superior. Seria o fortalecimento completo da parte superior. Costas, ombros, tríceps e bíceps, abdômen, peito, trapézio, enfim, tudo da parte superior. E os exercícios da parte superior seguem a mesma linha. Cada exercício é feito durante 1 minuto, quantas vezes eu conseguir. A carga não é a carga máxima que eu estou carregando. E se caso eu falhar entre uma série e outra, não tem problema. Eu descanso e passo para a próxima. Bom dia. Começando quinta-feira com um treininho leve de corrida, 5 quilômetros aí para soltar as pernas e testar um pouco do Nimbus 26, que é o novo tênis da ASICS, né? Que é um tênis famoso. Não é o foco hoje falar sobre esse tênis, mas eu já tô testando aí para brevemente falar para vocês, porque eu também tenho Nimbus 25. Hoje eu também tenho treino de musculação. Vou deixar para fazer um pouco mais tarde, talvez lá para as 10 horas, se não conseguir mais tarde mesmo. Inclusive, hoje, enquanto eu tava fazendo 5 km, estava escutando podcast. E aí eu vou deixar dicas aqui de podcasts para vocês. Um dos podcasts que eu mais gosto é Noia Minha. Foi com ele que eu comecei a escutar podcasts, que é com a Camila Frender, e eu adoro as noias dela. As noias dela são muito parecidas com as minhas noias. Outro podcast que eu adoro muito é o Modus Operandi, que são casos reais de crimes que aconteceram, com a Mabê e com a Carol Moreira. Eu também gosto bastante de casos reais, essas coisas que envolvem histórias. E outro podcast que eu tô gostando muito, inclusive ela começou a me seguir, que é a Lu, se chama Notas de Rodapé, que são coisas da vida, né? São coisas que você para e vai refletir. Ela tem umas reflexões muito profundas, umas reflexões que eu gosto, que fazem sentido pra mim. Então eu gosto de ir escutando esses podcasts. Então, por exemplo, amanhã que tem 19 quilômetros, eu já deixo uma lista de podcasts para escutando um atrás do outro e focar, prestar atenção no podcast enquanto eu corro, né? Para distrair a cabeça, principalmente no percurso que eu faço, que é um percurso de vai e volta de 1 quilômetro. Então, é praticamente você ir e voltar 19 vezes. E é bem puxado, bem pesado, a cabeça não dá conta. Então é isso aí, gente. Então bora lá começar o dia. E depois do treino de corrida, teve treino de inferiores, dessa vez focando no posterior e no glúteo. Todos os treinos têm seguido a mesma linha de fazer as repetições durante 1 minuto, no máximo de vezes que eu conseguir. Todas as cargas não são a carga máxima que eu consigo carregar e as repetições são feitas em movimentos um pouco mais rápido. De certa forma, eu notei uma melhora na resistência, principalmente na corrida, fazendo treinos assim. São treinos um pouco mais metabólicos e, ao mesmo tempo, focando em músculos que eu preciso reforçar para correr. E a cada exercício, os intervalos não são parados, eles são feitos na bike. Então, eu faço 2 minutos de bike a cada exercício.
Treino de musculação finalizado. Hoje, como eu fiz um treino mais leve e regenerativo de corrida, então deu pra fazer o treino de musculação por volta das 10 horas, já tô mais recuperada, mais tranquila. E aí, hoje foi treino de posterior. Amanhã eu não consigo treinar musculação, então ficou assim, né? Um dia foi treino de quadríceps, outro dia treino de superiores completo, costas, peito, ombros, bíceps e tríceps. E hoje, treino de posterior mais glúteo, que eu preciso reforçar sempre por conta das lesões que eu já tive no glúteo. Vou mostrar pra vocês as atualizações da nova casa, né? Ali, ó, conseguimos colocar hoje os quadros. Aqui, ali no buffet. E aqui na sala, ó, esses quadros aqui já eram nossos, só o novo, que é aquele ali, que eu achei que ficou maravilhoso. E aqui no quarto temos esse espelho aqui que eu comprei. Não reparem a bagunça, porque eu estava catando roupas do varal. Não sei se esse espelho vai ficar ainda. Ali no fundo vocês conseguem também observar o espelho da minha penteadora que já está colocado. É dona de casa empolgada, tá? Então, é isso. Fica bravo, não. Gabi, me ajuda a fazer carinho, Gabriela. E eu vou finalizando esse vlog aqui. Espero que de alguma forma esses conteúdos possam ajudar vocês, ou começar a se preparar para uma meia maratona, ou quem sabe aí uma prova de 5, de 10 quilômetros. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode mandar que eu respondo todos vocês. Se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!